Bom dia! Voltamos com Despertando com Dharma em maio de 2021. Que alegria estar de volta. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Mauro. E aí? Cozinha calma, entrou Cris, tudo bem? Oi, Fernanda. Oi, Úrsula. Fran, tudo bem, Fran? Oi, Isis. Bom dia! E voltamos. Bom dia, Isadora. Oi, Ana Tereza. Olha quanta gente, que legal. Neuza, minha cunhada do coração. Bom dia, Rúbia. Oi, Rosa, mas olha quanta gente legal. Que coisa bem boa isso, né? Bom dia, Silvia. A gente começou com Johnny Hooker. Segunda chance. Bom dia, Cláudia. Essa música é linda. E a poesia pura. Bom dia, Laura. Bom dia, Rosana. Tudo bem? Rosana Simões. Essa música é linda. Gente, a gente voltou com Despertando com Dharma. Estava com saudades. Bate uma saudade, né? Nos primeiros dias eu acordava de manhã assim. Tem alguma coisa faltando. Faltava estar aqui. Agora está completo. E é verdade mesmo, a gente sente uma falta, não sabia o que fazer, né? Daí estudar, né? Tinha mais tempo para estudar, mas faltava algo. Então, uma expectativa por hoje já. Sim, né? A vida que escolheu. Bom dia, Adriana. Essa música é muito linda, procurem depois aí. Bom dia, Jonathan. Que legal, que bom que vocês voltaram. Então tá. Que Deus me deu. Então tá, vamos lá. Vamos lá, Fernanda. Tudo bem, Fernanda? Então esse é o Johnny. Ok. Então a gente começa um novo livro, um novo Despertando com Dharma, uma nova versão. Deixa eu ver onde é que estava aqui. Ok. E aí, esse livro é o seguinte. Ele é super atualizado, assim. Atual, quero dizer. Sobre a... Não sei se vocês fazem como eu faço. Eu pego o livro, eu leio tudo, assim. Eu leio qual é a editora, né? Eu leio quando ele foi produzido, quando ele foi escrito, quando ele foi... Enfim, eu leio tudo. Quero saber que papel é... Porque quando a gente lê sobre a editora, a gente já sabe qual a linha que ela vai seguir. E às vezes tem editoras que seguem linhas que até não são linhas muito interessantes, assim. Não só no budismo, eu falo de modo geral, assim, editoras, né? Então eu aprendi a ler as editoras. Isso aí foi um amigo meu há muitos anos atrás, um amigo judeu, que me ensinou isso há mais de 30 anos atrás. Tu pega, veja qual é a editora primeiro. Aí tu olha, aí tu vai começar a ver tudo que aquela editora produz, aí tu vai ver a ideologia dela, ela vai te tendenciar alguma coisa. Então é isso, eu aprendi a fazer isso. Então essa aqui é a editora Lúcia da Letra, tá? Lúcia da Letra, ela tem uma publicação mais voltada não significa só totalmente, para o tibetano. É lá do Rio de Janeiro, do Vitor Barreto, a mãe dele está ali, né? E aí, aqui nesse caso, ele está publicando sobre o Zen, tá? E é o Soto Zen, a linhagem a qual eu pertenço, o Soto Zen. Tá? Tem várias linhagens, tem o Rinzai, tem o Soto Zen e tal. Assim como no tibetano também tem. Quem é esse cara aqui? Então o mundo poderia ser diferente. Ele vai pegar 6 paramitas, vocês lembram? Levanta o dedo aí quem lembra das 6 paramitas. Vamos ver. O teste, hoje começou com o teste, prova surpresa, né? Quem lembra das 6 paramitas? Aí vai colocando as que tu vai lembrando. Assim. Lembra que a gente leu lá com a Tenzin Palmo? Lembram? Então, a Tenzin Palmo ela fala sobre as 6 paramitas. Qual é a primeira paramita? Né? Então vamos lá, vão colocando quais que vocês lembram, as perfeições. E aí, esse cara se chama Norman Fischer. Norman Fischer, ele é um poeta, sacerdote zen budista. Por muitos anos ele ensinou no Centro Zen de São Francisco, onde serviu como Koabadi de 95 a 2000. Ele é o atual fundador e diretor espiritual da Fundação Zen Cotidiano. Zen para o Cotidiano é Everyday, né?
Autor de mais de 25 livros, Fischer vive com sua esposa, Kathy, também uma sacerdotisa budista. Ana Teresa, generosidade, quem mais? Tem mais 5. Em Muir Beach, Califórnia. Então ele e ele tem uma linguagem que vocês vão ver que é muito atual. Esse livro foi escrito em 2019, o Vitor Barreto, da Luz e da Letra, adquiriu os direitos em 2020 e trouxe para nós a primeira edição em março de 2021. E me mandou esse livro de presentinho há umas 2 semanas atrás, no último dia que a gente terminou o último Despertando com Dharma. E eu já estava para lê-lo. A Cris colocou todas. Não vi. Eu não vi. Vamos voltar. Eu não vi. Ali, generosidade, ética, paciência, esforço, consciência e compreensão. Cris, como assim, Cris? Está colando. Não vale colar. Né? Não, mas muito bem. A Adriana colocou Prajna. Desculpa, eu não tinha visto. Entrou mais gente ali. A Márcia, entrou Fê, entrou a Priscila Guerra, Karen. Desculpe se eu não vejo todos. Então vamos lá. Vamos começar com o livro. E eu leio realmente tudo. Eu fico procurando o que tem nas entrelinhas. Tu tá colando, né, Cris? Para. Mas é isso aí. Mas ele tem uma visão diferente das paramitas. Vocês vão ver como é diferente. Vocês vão ver a linha que a Tenzin Palmo pega para nos explicar as 6 paramitas é uma linha. E aí ele vai pegar outra. Vocês sabiam que no Theravada são 10? Então no Theravada, quando eu praticava, eram 10 paramitas. Mas tá tudo valendo. E aqui então tem no início, essa edição muito bonita aqui, tem no início algumas falas de algumas pessoas. Vamos ver o que eles nos dizem sobre esse livro. Isso aqui também é importante, sobre quem fala. Ah, sim, sabia, ela lê mente, agora a Cris lê mente, gente, tá bem. Sobre o mundo poderia ser diferente, na voz da Anna Tubten, que escreveu Cada Momento e a Magia do Despertar. Vamos ver o que ela nos diz. Precisamos ser lembrados e relembrados de entrar em contato com o nosso mundo interior, onde é possível encontrar um sentido mais profundo da vida. Este livro, com uma abordagem renovada das 6 paramitas, é isso, essa é a palavra que faltava, é uma abordagem renovada. Eu não tinha visto ainda esse olhar, assim, ele é tudo uma surpresa, assim. Ele já começa com uma surpresa, ele já começa falando sobre imaginação. Quem é que começa algo assim sobre imaginação? Justamente porque ele é um poeta, né? Renovada das 6 paramitas. Está aqui agora para fazer esse trabalho. Poderosa e gentilmente, ele nos lembra de não nos perdermos na armadilha do autocentrismo e do materialismo, mas de nutrir nosso impulso espiritual, que quer expandir nosso coração. Sou imensamente grato a Norman por escrever com uma percepção profunda e amor. Aí a Rodney Smith escreveu: budistas são frequentemente céticos em relação à palavra imaginação. É verdade. Mas, né, interpretando-a como fantasia. Mas Norman Fischer, em seu novo livro, O Mundo Poderia Ser Diferente, deixa claro que a imaginação é o potencial bruto, a própria fonte de inspiração, criatividade e encanto que reside no coração de uma vida espiritual plenamente integrada. Ele nos guia com precisão e habilidade no caminho das 6 perfeições, paramitas, usando a imaginação como força edificante, que liga nossas fragilidades humanas ao anseio do nosso coração por perfeição. E combina esses ensinamentos inspiradores com práticas diárias fundamentadas. Este livro é uma fonte de renovação para qualquer pessoa que queira ir além da complacência e da rotina, para considerar possibilidades maravilhosas em abundância. Eu achei já muito criativo, já gostei de cara dele, porque ele usa assim, eu vou pegar pela imaginação e vou abordar as paramitas. Como? E aí depois ele descreve com uma genialidade, gente. O primeiro capítulo é uma genialidade, de verdade. É uma visão, para nós, para quem lida com a arte da arquitetura, enfim, é muito bacana de ver isso. Vamos ver quem fala aqui agora. Como um professor zen budista realizado, que também é, e poeta, Norman Fischer entende o poder da imaginação. Se a realidade não é fixa,
deve ser reimaginada vez após vez. E não há lugar onde percebemos isso mais claramente do que na história dos grandes mestres do Zen. O livro nos mostra a diferença entre as religiões sem imaginação e a visão aberta a possibilidades que as autênticas religiões permitem. Porque ele é judeu também, de família judia, e ele segue o judaísmo assim, de uma forma ainda paralela ao budismo. E é muito interessante porque ele vai fazer apontamentos sobre Deus, às vezes, nesse livro, né, que ficam muito presentes assim no budismo. Muito interessante. Ele nos ensina como desenvolver a imaginação, uma disciplina da imaginação, que nos mostra como ver o mundo de outro jeito. A discussão de Fischer sobre a prática é incrivelmente habilidosa. Tem práticas nesse livro que a gente vai fazer. Nós temos um vislumbre da diferença entre a prática religiosa imaginativa e uma prática que, ironicamente, é estultificante. Vocês conheciam essa palavra estultificante? Estultificante. Trabalhando a partir das 6 perfeições budistas, ele pergunta não somente o que cada paramita é, mas como ela pode ser imaginada hoje e como nós podemos começar a praticá-la de forma criativa. Cada sessão no livro é conduzida com práticas, fornecendo exemplos do que podemos utilizar esses ensinamentos budistas em nosso próprio tempo e espaço. Uma contribuição única para a dimensão vital do budismo, escrita por alguém que há muito tem praticado o que está ensinando, altamente recomendado. O mundo poderia ser diferente. Agora a gente entra. Tem mais uma fala aqui do Martin Luther King e do John Keats, que é importante. Todo homem vive em 2 reinos, o interno e o externo. O interno é aquele reino de fins espirituais, expresso na arte, literatura, moral e religião. O externo é aquele complexo de dispositivos, técnicas, mecanismos e instrumentalidades por meio das quais vivemos. Nosso problema hoje é que permitimos que o interno se perdesse no externo. Permitimos que os meios pelos quais vivemos superassem os fins para os quais vivemos. Muito da vida moderna pode ser resumido na frase cativante do poeta Thoreau: meios melhores para um fim não melhorado. Esta é a situação séria. O problema profundo e assustador que o homem moderno enfrenta. Se quisermos sobreviver hoje, nosso atraso moral e espiritual deve ser eliminado. Ou seja, a gente tem que trabalhar para ter menos possível e mais prática espiritual possível. As pessoas fazem o contrário. Aí chega no final do dia e dizem: nossa, não sei o que eu estou fazendo da minha vida. Tu sabe, só não quer olhar, né? Estou dizendo que não é para trabalhar, né? Eles entenderam, né? Quando o exterior, poderes materiais aumentados, significa um perigo ampliado. Se não houver crescimento proporcional da alma, tem gente que só quer saber de ganhar dinheiro, que é bom também dinheiro, mas equilíbrio. Quando o exterior da natureza do homem subjuga o interior, nuvens escuras de tempestade começam a se formar pelo mundo. Martin Luther King, numa palestra do Nobel em 1964. Chame o máximo que puder de amor, de respeito e de fé. Ouça os ensinamentos dos gentis Budas, ensinados para o bem do mundo, destinado aos espíritos heróicos. Versos de abertura do Sutra Prajnaparamita em 8.000 linhas e seu verso síntese. Então, Prajnaparamita a gente tem 8.000 linhas, na verdade ele tem mais, esse aqui é o 8.000 reduzido. O que a gente costuma estudar é o de 25 linhas apenas, tá? Mas tem de 8.000, então se vocês quiserem ler. Eu não tenho certeza de nada além do afeto do coração e da verdade da imaginação. John Keats. Vamos ao primeiro capítulo, ok? Não é instigante? Vocês já não sentiram que vai ser algo assim, tipo, vai dar uma chacoalhada? Eu acho que vai. Imaginação. Aqui vai uma história sobre como a imaginação muda o mundo.
mesmo nas piores circunstâncias possíveis. Ela envolve o poeta surrealista Robert Desnos. Desnos era judeu. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele virou clandestino para lutar pela resistência. Ele foi capturado e enviado aos campos de concentração. Um dia, junto com muitos outros homens, Desnos foi colocado na carroceria de um dos caminhões que transportava os prisioneiros. Os homens sabem perfeitamente para onde estão indo. Os caminhões sempre saem cheios e voltam vazios. Seu destino são os fornos e as câmaras de gás. Ninguém fala na carroceria. O clima é resignado, abatido, olhos baixos, rostos sombrios. Quando o caminhão chega, os prisioneiros descem devagar e silenciosamente, como num sonho. Os guardas, normalmente cheios de piadas e brincadeiras, ficam quietos, incapazes de evitar o mau humor dos prisioneiros. Mas esse silêncio, quase religioso, é interrompido abruptamente. De repente, um dos homens na fila de prisioneiros salta, com grande animação, se vira e segura a mão do homem atrás dele. Surpreendentemente, seu nariz quase tocando a mão dele. Seu corpo, retorcido como uma energia intensa, ele começa a ler a palma da mão dele. Estou tão animado por você, ele exclama alegremente. Você vai viver uma vida muito longa. Você vai ter 3 filhos. Uma linda esposa, riqueza. Que fantástico, que maravilhoso. Sua excitação é contagiosa. Primeiro um homem, depois outro, em choque e perplexidade, lhe confiam sua mão. Cada um recebe o mesmo tipo de previsão: vida longa, filhos, riqueza, carreira excitante, belos arredores, paz, felicidade, sucesso, alegria infinita. Enquanto Desnos lê palma após palma a atmosfera do momento, inicialmente gota a gota, e então, como numa súbita onda gigantesca, quebrando de uma só vez, completamente se transforma. Os prisioneiros estão sorrindo, gargalhando, batendo nas costas um do outro, seu fardo suspenso, sua realidade transformada. Ainda mais surpreendente, os guardas também são afetados. Como os prisioneiros, eles viviam um período sombrio no qual a marcha de homens para o massacre era uma ocorrência normal e aceitável no dia a dia. Mas, com esse acontecimento absurdo e sem precedentes, essa evocação gratuita e repentina de uma realidade alternativa, o feitiço é quebrado. Os guardas estão desorientados, confusos. A realidade que eles estavam vivendo até então foi de alguma forma repentinamente posta em dúvida, quase destruída. Eles não estão mais certos de que é real ou não. Talvez suas melhores naturezas, há muito suprimidas em um esforço para se conformar à loucura nazista que definia seu mundo, há muito entorpecidas pela dor, a culpa, o horror, foram sacudidas pelo poderoso comprometimento de Desnos com sua absurda, mas talvez não absurda, visão. Quem sabe? Eles estão, em todo caso, tão decompostos pela divertida cena em frente a eles que não sabem mais o que fazer. Não podem continuar com as execuções. Então eles conduzem os prisioneiros de volta ao caminhão e o mandam de volta. Por meio desse espontâneo exercício de imaginação, precisamente o tipo de jogada que Desnos constantemente usa em sua poesia, ele e esses homens foram salvos da execução. Desnos sobreviveu aos campos, mas tristemente não sobreviveu à guerra. Ele morreu de tifo alguns dias depois de ser solto. Soube dessa história pelo poeta Alan Bernheimer, um tradutor de Desnos, que a herdou da escritora Susan Griffin. Gostaram da história, gente? Achei sensacional. Só esse começo aqui já me pegou quando eu li esse livro. Que ouviu da sua amiga Odete, que é escritora e uma sobrevivente do Holocausto.
Me lembrei daquele filme, né? A Vida é Bela, né? Aquele filme italiano. Quando eu ouvi pela primeira vez, fiquei tremendamente comovido. Mas então pensei, é verdade? Aconteceu de verdade? Parece boa demais para ser verdade. Eu não conheço Susan Griffin, mas a contactei para perguntar. Ela disse que acreditava na história. Susan me escreveu. Não testemunhou o evento, mas ela ouviu de pessoas que disseram ter presenciado. Por semanas carreguei a história em meu coração como um koan zen, me perguntando sobre ela, revirando-a seguidamente em minha mente. Um dia eu tive uma realização. Claro que era verdade. Definitivamente, absolutamente verdade. De um jeito ou de outro, aconteceu. A imaginação é poderosa. Ela cria a sua própria verdade que valida a si mesmo, a si mesma. Forte o suficiente para causar transformações internas e externas. Quando digo que estou absolutamente certo de que a história de Robert Desnos é verdade, não quero dizer que estou certo dela como uma ocorrência objetivamente verificável. Quero dizer que a história, enquanto história, é certamente verdade. Eu sinto sua verdade e ela me transforma, porque expressa algo essencial sobre quem somos como seres humanos. A imaginação é poderosa, é essencial para a nossa humanidade. A Bíblia e outros textos religiosos, contos populares, mitos, rimas, poemas, peças, novelas, anedotas, músicas, rituais, pinturas e sonhos. Todas as produções imaginativas emergem do inconsciente para expandir a alma, para ajudar-nos a sentir quem realmente somos e o que o mundo realmente é. Elas nos ajudam a ir além da perspectiva unidimensional, habitual de nossas percepções exteriores e emoções aflitivas. A imaginação não é uma fuga da realidade. A imaginação aprofunda e enriquece a realidade, acrescentando textura, profundidade, dimensão, sentimento e possibilidade. A verdade é, tudo que é criativo e nos enobrece é, em última análise, objeto da imaginação. Sem a imaginação, a realidade é muito plana, muito pragmática, desprovida de cor e fervor. Para ir além do possível até o impossível, precisamos imaginá-lo. O século XXI é movimentado e duro. Para as pessoas privilegiadas com carreiras exigentes, vida social, famílias e miríades de interesses, a vida é melhor do que jamais foi. Mas é também, talvez por causa disso, mais difícil, mais estressante, mais exigente. As possibilidades de crescimento e realização são perturbadoras. A pessoa tem que ser mais, saber mais, experimentar mais, se divertir mais. E tudo isso numa escala cada vez mais acelerada. É difícil respirar, diz ele aqui, para encerrar esse parágrafo. Gente, não é sensacional? Fala sobre a imaginação e eu como arquiteto, como escritor, é muito bom ver isso num livro, assim, falando sobre a imaginação, sobre a criatividade. Gostaram do início? Eu fiquei fascinado. Uma alegria estar aqui com vocês hoje. Muita gente nova entrando, um bom dia. Vamos fazer uma prática de estabilização? Vamos lá? Então, se coloque na sua melhor postura para hoje, para agora. Quem está deitado ainda, continua deitado, não tem problema. Para quem já está na lida, apenas se coloque numa postura ereta, a melhor possível para ti hoje, sem muitas preocupações com posturas adequadas para a prática de meditação. É apenas uma estabilização, pode fazer até no teu escritório. Coloca as mãos sobre a mesa, ninguém vai saber que tu está praticando. Faça uma inspiração profunda. Solte pela boca. Lembrem, né? Quando a gente solta pela boca, o sistema nervoso parasimpático desativa e ativa a nossa ocitocina. E aí a gente gera ocitocina,
que são os hormônios do prazer. Tem aqui nos lábios, né? Terminações nervosas que fazem com que a gente relaxe, relaxe. A prática de meditação é dividida em 3 partes. Primeiro é o relaxamento. Quando há relaxamento, há quietude. Aprendam a soltar o ar, porque a gente não sabe nem desapegar do nosso próprio ar. Desapeguem, não tenham medo. Tem ar em abundância. Se vocês se apegam, vocês impedem a prosperidade. Quanto mais a gente treina para a mita generosidade, mais a gente tem abundância. Então soltem o ar. A segunda etapa é quietude. Percebam que quando eu relaxo, eu afrouxo, eu desapego, eu tenho quietude do corpo, eu tenho quietude da mente. Nosso corpo vai dizendo para a nossa mente, a mente da mesma forma, dizendo: está tudo bem. A terceira etapa na prática é sempre vigilância. Mas vigilância no sentido apenas de observar o que surge. Estar atento, atenção plena, mindfulness, sati, atenção plena. Atenção plena a qualquer coisa que surge. Quando então eu consigo quietude, relaxamento e estou atenta, atento, eu posso partir para uma prática silenciosa ou uma prática discriminativa. Vamos partir para uma prática discriminativa hoje? Então, percebendo sua mente tranquila, sua respiração sutil. Olhe para a sua vida agora. Pegue-a de surpresa. Se sinta surpresa olhando para a sua vida. Olhe para a sua vida. Mas sem lamúria, sem lamentações, sem críticas, sem julgamentos. Apenas olhe. Apenas olhe. Olhe todas as áreas. Faça um sobrevoo na área profissional, na área amorosa, nas relações. Apenas olhe, sem julgamento. Escolha uma dessas áreas. Qualquer uma. Crie agora, como o mestre Zen, Norman Fischer, estava nos falando agora há pouco, crie o sentido da imaginação. Amplie esse olhar. A imaginação não tem fronteiras, ela não precisa de dinheiro, de pessoas, de nada, ela é apenas uma criação da mente. Não fique criando e pensando: mas se isso, se eu tivesse aquilo. Tu tem todas as possibilidades. É imaginação. Como seria essa área que você escolheu da forma que você gostaria que fosse? Olhe para ela agora como você gostaria que fosse. Sem mais nem poréns. Olhe de uma forma aberta, sorridente, feliz. Apenas olhe como você gostaria que fosse e se perceba nisso. Se sinta nessa área. Se sinta fazendo isso dessa forma como você gostaria. Se foi na profissional, se sinta trabalhando nessa área como você gostaria. Se foi na amorosa, em relação à sua parceira, seu parceiro, ou seus filhos, seus pais. Foi nas relações pessoais, de amizade, como seria? Escolha uma área e se sinta fazendo essa sua fantasia, essa imaginação. Crie todo um contexto. Como seria? Ande, se veja sorrindo por ela. Se veja no lugar.
crie o cenário, construa esse cenário. O poder imaginativo não é só dos arquitetos, dos artistas, dos poetas, dos escritores. Todo mundo tem o poder criativo. O que impede as outras pessoas de criarem é o julgamento. Não julgue, apenas crie. No reino da mente, o poder imaginativo é livre de obstáculos. Não há paredes, não há julgamentos, não há impedimentos. Tudo é possível. Veja se consegue se ver nesse local, sentindo essa energia. Agora, com um sorriso, inspire profundamente. Solte. Volte a observar a quietude da mente, do corpo. Perceba que o corpo pode ter tensionado um pouco, relaxe. A vida é o tempo todo tensão e repouso, a vida é uma elipse. Aprenda a tensionar e repousar. E aí hoje, imaginem isso. Não precisam fazer movimentos para que essa fantasia aconteça. Apenas imagine. Quando a gente imagina, o movimento já acontece. Não criem obstáculos, nem com a sua mente censora de querer achar uma forma de colocar em prática isso. Não precisa nesse momento. Só imaginem. Só imaginação. Se a gente começa a colocar formas de querer conduzir para alcançar no início da projeção imagética, a gente impede essa imagem de ser criada livre e espontânea. Apenas imaginem hoje, ok? Gente, obrigado, Despertando com Dharma, iniciando essa semana, então, o mundo poderia ser diferente que chegou agora, amanhã a gente continua, e por muitos dias, não faço ideia de quantos dias, 30, 40. Obrigado mesmo por estarem aqui, pela generosidade, a primeira paramita. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandam e toquem a todos, todas, que possamos nos tornar um caminho iluminado. Convidem as pessoas para amanhã de manhã estarem aqui às 6h30. Fica gravado aí no IGTV e também no YouTube do Arquitetura da Mente. Ok? Bom dia a todos, a todas. Que bacana, né? Que livro bem legal. Eu gostei muito mesmo. Que coisa bem boa. Até mais.